som, ei. Bom dia, irmãos, vamos se colocar em pés em nome de Jesus, vamos aplaudir o nome dele nesse momento. Ele é santo, ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Tudo bem com vocês? Amém? Aleluia, então estamos bem. E quem não está bem tem que ficar bem, porque veio buscar o Senhor, né? Quem está passando por uma dificuldade, que está tendo um problema, nós sabemos que nós temos que recorrer a Cristo, e por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui comemorando a ressurreição, sabemos que Ele está vivo e não está numa cruz. E também estamos aqui comemorando a ceia. Nós estamos relembrando até que Ele venha. São dois momentos importantíssimos que nós estamos aqui nesse domingo, nessa comemoração. Então coloque o seu coração, coloca ele em profundidade, coloca ele com entendimento, que você possa entender a profundidade da morte e da ressurreição, que você possa entender a profundidade da comunhão que Cristo nos dá, para que possamos com ele morar. Então coloque a mão sobre o seu coração e vamos colocar a nossa oração nesse primeiro momento. Pai, nós queremos orar a Ti, pedindo a Tua direção, pedindo, Pai, que o Senhor esteja nesse local, para que o Senhor possa, Pai, fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Espírito Santo, esteja livre, Pai, em nossos corações, esteja livre, passeie em nosso meio, para que possamos, Pai, ter um coração aberto, receber a Tua palavra, para que possamos ter um coração aberto para louvar a Ti, Deus, para louvar o Teu santo nome, Pai, verdadeiramente, como um verdadeiro adorador que o Senhor procura, Pai. E nesse momento que possamos nos despir, nos desligar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que faz o nosso coração desviar a atenção, e sim, Pai, ficar com a nossa atenção em Ti, ficar com a nossa atenção, Pai, na Tua palavra, ficar com a nossa atenção, Pai, com a nossa boca louvando o Teu santo nome, Pai, porque as demais coisas o Senhor tem cuidado, as demais coisas o Senhor vai acrescentar em nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos. E agora você louva comigo essa canção nesse momento, com bastante vontade, com bastante convicção, assim eu peço, em nome de Jesus. Jardim em mim, e se eu vender
do Senhor nesse momento. Aleluia. Se aplauda bem forte para Jesus. Amém? Vamos assim, vamos com palmas agora, bem bonito.
sem palavras, me aproximo de quem? De Deus, quebrantado por seu amor. Vamos aplaudir o nome de Jesus nessa manhã. Glória a Deus, quebrantado por seu amor. Amém? Aleluias. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos adorar mais com essa canção antes da palavra. Que você possa nesse momento, assim como no começo, abra o seu coração para que possamos entender. E quando você cantar essa letra, cante com a alma, com o espírito, cante com amor, cante com vontade, se entregue para Ele. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre você e Ele, e para Ele. Amém? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Pode ficar mais bonito. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos subindo. Traz luz para as sombras.
nosso coração pulsa. É nesse verdadeiro amor que nós permanecemos todos os dias da nossa vida. Fale conosco, Jesus. Dê-nos as tuas direções. Jesus, ensina-nos a perseverar pela fé, a batalhar, ó Deus, a viver no amor verdadeiro, porque um dia tu deste sua vida e hoje aqui estamos nós, vivos assim como tu está vivo. Vivo está o nosso Salvador. Ele batalhou, ele pleiteou, venceu a si mesmo, venceu a carne, ele venceu a morte por amor de você, por amor de mim, e por isso nós buscamos ele de todo o nosso coração, e entregamos a ele tudo que somos, tudo que temos, pois sem ele nós não somos nada, sem ele nós não somos nada, sem ti, Jesus, sem o teu amor, quem seríamos nós? Porque este amor que vence o pecado, este amor que vence, meu Deus, o mundo, este amor chama-se Jesus. Oh, impressionante és tu, Jesus, impressionante é tu, Jesus, que muda, que transforma, que renova, que muda, porque sem ti, Jesus, não seríamos nada. Oh, maravilhoso, viva Jesus Cristo, ele está vivo, ele é a nossa Páscoa, aleluia. Oh, impressionante é, infinito e ousado amor de Deus. Não posso comprar, Muito menos, nem merecer. mesmo assim, Se entregou. aleluia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pai, entregamos este culto, entregamos este momento de nossas vidas nas tuas mãos. Faça deles, ó Pai, os momentos mais especiais, que gravado em nossos corações fique este dia, pois o Senhor está vivo. Diga comigo bem forte: o Senhor está vivo. Eu creio que em nome de Jesus a sua obra está consumada. Diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir a Jesus bem forte e bem bonito. Glórias a Deus. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, que Deus abençoe a todos. Podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Vivo está o nosso Salvador, amém, irmãos? Vivo Ele está, e eu acredito de todo o meu coração que a palavra de Deus, ela é viva naqueles que creem no Senhor. E eu acredito que hoje será um dia de renovação, de crescimento para as nossas vidas, amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia, onde nós paramos na sexta-feira, João 19, versículo 30. Eu parei falando sobre a cruz de Cristo, ensinando bastante sobre o que é a cruz, o que nos representa, e eu quero partir da cruz, o dia de hoje, a ressurreição. João 19, versículo 30. Abra sua Bíblia junto comigo, João capítulo 19, o versículo é o 30, em nome de Jesus. Quando você encontrar, diga amém. Aí o pastor começa a leitura junto com você, em nome de Jesus. Quem não tem Bíblia, passa para você no monitor a leitura da palavra de Deus. João 19, versículo 30, diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Irmãos, o que aconteceu nesse dia foi a total mudança e transformação de todas as coisas. Nesse momento que Jesus pede a beber, coloca então ali, você vê que já tinha até um jarro preparado com vinagre. O propósito já era realmente fazer Jesus sofrer de todas as formas possíveis, porque eles já tinham, em vez de um copo com água, tinha o quê, gente? Um jarro com vinagre, molharam no isopo, colocaram na boca de Jesus, e ali Jesus disse: agora sim, está completo, feito está toda a obra que havia de ser feita na cruz do Calvário. No entanto, que ele fala, está consumado. Se você procurar saber o que significa estar consumado, é estar feito, está resolvido, está completa a obra completa de Deus. Então nós compreendemos que a obra completa do Senhor foi estabelecida com a morte de cruz.
E quando Jesus morreu na cruz, algo muito importante nos aconteceu. Porque eu não vou ousar falar, porque de forma que nós não tenhamos descrito exatamente todas as coisas que aconteceram no sábado, por exemplo, mas a Bíblia diz que no sábado Jesus estava morto, e nós sabemos que aquele que morre em pecado, que morreu no pecado, ele tem um destino cruel. Qual que é o destino? O inferno. Ou é céu ou é inferno. E esse destino foi dado ao Senhor Jesus, e ele foi ao inferno. E ali ele tomou, o único conhecimento bíblico que temos é que ele tomou as chaves do inferno. Então a morte já não tem poder sobre Jesus e nem sobre nós. A nossa vida está sobre as mãos de Cristo, amém? Então, neste dia específico, nesse dia especial, Jesus, ele morreu na cruz e ele foi ao inferno por causa do meu e do seu pecado. O nosso pecado estava sobre Jesus. Alguém tão santo, alguém tão importante para todos aqueles que creem nele, foi ao inferno. Imagine só, por exemplo, que os piores homens do mundo, inclusive a Bíblia fala que quando Jesus estava crucificado, ao lado dele tinha duas pessoas, gente boa, que fizeram tudo certo a vida inteira, igual Jesus. Não, 2 homens maus, 2 ladrões, aos quais um deles ainda teve a alegria de conhecer Jesus ainda vivo como homem. A Bíblia fala que ele disse: Senhor, o senhor pode me perdoar? Eu posso estar contigo? Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, então, que o pior dos homens desse mundo podem ser perdoados se houver arrependimento. Então, pelo arrependimento, então nunca condene ninguém, nunca diga que ninguém vai para o céu, para o inferno, porque nós não sabemos quais são as últimas palavras. Eu vou até dar um ganchozinho aqui nesse entendimento, porque, por exemplo, existem algumas pessoas que dizem: a pessoa que se matou, ela já foi direto para o inferno. Não tem gente que fala assim? Você não sabe que enquanto a pessoa agonizava, se ela não se arrependeu, né? Nós não sabemos. Então nós não sabemos que a pessoa que tira a sua vida, segundo a palavra, essa pessoa ela tirou o direito de Deus. Quem dá e quem tira a vida é Deus. Porém, nós não sabemos se no último momento ali, a pessoa, sei lá, qual prática ela fez para tirar a vida, mas se ela não se arrependeu ali nos últimos momentos. Então, não cabe a nós dizer entre salvação, ou de morte, ou de inferno. Isso compete ao Senhor. Falar que alguém foi para o céu, falar que alguém foi para o inferno, segundo a palavra, o próprio Jesus disse que isso é ressuscitar a Cristo. Trazer a Cristo de volta, trazer o Senhor novamente. Então, nós sabemos que não convém a nós falar quem vai e quem não vai para o céu ou para o inferno. Amém? De uma coisa eu sei, eu vou para o céu. Só eu? Você vai também? Eu vou para o céu. Como assim, pastor? A Bíblia fala que a salvação é por meio da fé. Fé em quê? Na igreja. Fé na religião. Não, a fé em Cristo Jesus. No que nós temos que ter fé? Na morte e ressurreição de Cristo. É isso que esse é o verdadeiro motivo da nossa Páscoa. Esse é o verdadeiro motivo. Pensando nisso, eu quero que você abra a primeira carta aos Coríntios, vai comigo lá, no capítulo 5, versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Essa fala do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto me chamou a atenção. Eu não entrei na mensagem específica ainda, tá? Eu só estou trazendo para você aqui sobre o que nós vamos tratar. O versículo de número 7 diz assim, se você encontrou, diga achei, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ou seja, você já foi purificado. Como? Em Cristo. Porque Cristo, esse é o quê? Esse é a nossa Páscoa, que foi... Pergunta, você sabe o que é a Páscoa? Olha para o pastor aqui, em nome de Jesus. Vamos dar atenção à mensagem da palavra de Deus, que é bem importante para todos nós. O que é a Páscoa? A Páscoa foi intitulada com este nome, lá no Velho Testamento, acerca da libertação que houve no período que o Egito dominava o mundo e dominava também o povo de Israel. Quando então eles saíram e foram ao deserto, eles comemoraram.
Vocês se lembram que o Mar Vermelho abriu e engoliu todos aqueles homens que estavam vindo, correndo com a intenção de fazer que os israelitas voltassem a ser escravos. E a Bíblia fala com uma clareza que quando eles chegaram ao local do deserto, um local que, se você parar para pensar, não é lugar de festa, né? Deserto é lugar de festa? Deserto é lugar inabitável. Deserto é lugar de dificuldade. Deserto é lugar de sequidão. Lugar de areia, lugar de sol, de calor, enfim. E nós sabemos, irmãos, que nesse lugar o Senhor intitulou, olha, vocês vão festejar agora, vocês vão celebrar essa Páscoa, que era a intenção, a principal intenção de Jesus, do nosso Deus, é fazer que todos os anos eles se lembrassem que um dia eles foram presos, mas agora, um dia foram presos, mas agora somos livres. E essa liberdade que nós recebemos, ela veio por meio da cruz de Jesus. Lá atrás, no Velho Testamento, a Páscoa foi celebrada pela libertação. Então essa Páscoa ela foi sempre celebrada, inclusive o judeu, ele celebra. Só que Jesus aqui, o Paulo está dizendo, lembrando que o Paulo, ele era um perito dos judeus, ele era um fariseu, ele tinha entendimento sobre tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Agora convertido, entendendo ele que a fé que ele proferia, que ele cria naquilo que ele os seus devocionais, as devoções que ele tinha àquela religião que não levava nada para dentro dele, ele deixou para trás. Ele fala, olha gente, a verdadeira Páscoa não é aquela que nós celebramos no deserto. Aquela Páscoa lá, irmão, é uma alegria ser livre, não é verdade? Ser livre, quando a gente fala, não é você ter o direito de você sair de casa e fazer o que você quer. Ser livre é ser livre do pecado. É ser livre da perdição eterna. Agora, uma pessoa só pode celebrar a Páscoa se ela é livre. E como que eu sei se ela é livre? Se ela já aceitou Jesus como seu Salvador, se ela desceu as águas, porque a Bíblia fala, vocês são os filhos de Deus a partir do momento que você reconheceu os seus pecados. O que é reconhecer os pecados? É você entender, olha, eu fui um ser humano que não dei valia ao amor de Deus. E agora, conhecendo a palavra, entendendo e reconhecendo os meus pecados, aí então eu sou batizado. Por exemplo, hoje eu vou apresentar uma bebê, né, irmão Patrício? Hoje eu vou apresentar a filha do irmão Patrício. Por que nós não batizamos crianças? Por quê? Se eu perguntar para a princesinha, ela vai responder qual é os pecados dela? Ela não vai, por isso que nós não batizamos. A criança é apresentada como Jesus foi apresentado no templo. Quem lembra que Jesus foi apresentado? Ele foi apresentado. Então, o propósito principal que nós temos que entender é, se eu sou livre, eu posso celebrar a Páscoa de cabeça erguida. Agora, se eu ainda estou preso nas amarras do pecado, se eu ainda sou dominado pelas coisas do mundo, se Jesus não é o tutor da minha vida, a Páscoa não vai ter a mesma alegria para aquele que ainda não anda com Jesus. Para aquele que não tem Jesus como centro de suas vidas, não terá a mesma motivação. Há algumas pessoas, por exemplo, eu não vou entrar nesse contexto para poder puxar outra coisa, mas para poder falar para você, vocês já devem ter lido na Bíblia, que há uma mentira contada até hoje pelos judeus, que alguns disseram, o rei mandou correndo lá ir no sepulcro para ver se Jesus estava lá. Quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. E eles contaram, o Herodes mandou fazer o quê? Vamos contar para todo mundo que nós tínhamos tirado antes, para ninguém acreditar que esse tal de Jesus... E até hoje creem nessa mentira. Muitas pessoas acreditam nela. E até hoje muitas pessoas estão presas na religião e por isso elas não conseguem entender a graça de Deus. Elas não conseguem compreender, ela continua acreditando numa mentira. Tem muitas pessoas que ainda colocam a fé nela, em quem, irmãos? Na Maria, no João, no Antônio, no Pedro, na Madalena e tantos quantos outros. E Jesus, que ele é a Páscoa, ele é esquecido. Não, pastor, nós não esquecemos Jesus, nós não deixamos de Jesus, só que nós também amamos aqueles que Jesus enviou, nós temos que amar sim. Se você olhar, por exemplo, como que você consegue imaginar que você teria o evangelho se Mateus, se Marcos, se Lucas e João não tivessem sido usados pelo Espírito Santo para descrever as Sagradas Escrituras? Eu não sei se você consegue perceber, alguém já leu o Novo Testamento? Quem já leu o Novo Testamento? Já leu? Você não leu ainda? Pelo amor de Deus, cristão, se você é cristão, leia o Novo Testamento.
Quem não lê o Novo Testamento não conhece toda a graça em sua plenitude. Tem que conhecer pela leitura, pelo conhecimento da palavra. O que nós conseguimos discernir? Você já percebeu que Mateus, Marcos e Lucas e João, eles descrevem assuntos iguais, mas de forma que cada um fala do seu jeito, mas sempre no mesmo contexto. Não foge nada, irmãos, porque o que eles viveram, eles declararam. O Lucas, para você ter uma ideia, quem sabe que o Lucas não era apóstolo? Só o irmão sabia? O Lucas, que está aqui nos evangelhos, ele não era apóstolo. O Lucas, ele era um discípulo que, depois de tudo que aconteceu, ele também descreveu o que está escrito no evangelho dele, assim como ele também descreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Não foi alguém que caminhou lado a lado com Jesus, mas era um homem que cresceu e conheceu o evangelho. Então você veja que os que se convertiam conheciam Jesus pela sua plenitude na palavra. Então é tudo pela palavra. Pessoas que não conhecem a palavra, elas vão muitas vezes ser guiadas, elas vão ter discernimento somente do homem. E eu posso dizer para você que o homem inventa um monte de coisa, e não inventa? O homem inteligente cria muitas coisas, o homem cria muitas coisas, o homem inventa muitas coisas. Você acha que não vão tentar também acrescentar um fermentinho na palavra? Para que serve fermento? O fermento você coloca na massa, para a massa crescer. Então, para muitos locais terem, por exemplo, os locais de religiosidade, o local da religião cheio, eles vão colocar um fermentinho, para poder fazer o quê, irmão? Para segurar pessoas. Você já viu falar, por exemplo, que para uma pessoa ser salva, ela tem que pagar penitência? E precisa? Quem que foi a nossa penitência? Quem pagou tudo por mim? Não foi na cruz? Não está aqui todos os nossos pedidos que a gente fez na sexta-feira? Não está na cruz? Está vendo Jesus chorando, pingando sangue aqui? Por quê, irmãos? Porque ele está vivo. Então nós não pagamos penitência. A penitência, o pecado, a dor, tudo foi sobre Jesus. Enquanto nós não entendemos isso, nós ainda estamos com a massa velha. Ainda estamos com o fermento velho da religiosidade ensinada pelos homens. Por isso que nós temos que ficar sempre com a palavra. Não fuja da palavra. Não queira misturar nada. Mas pastor, minha avó disse, meu pai disse, meu bisavô. Pastor, isso já é tantos anos que eu escuto isso, pastor, que é tão difícil deixar isso entrar no meu coração. Então eu quero que você entenda que um dos apóstolos, dos quais mais foi usado pelo Senhor, disse, deixe a velha massa. A velha massa era o velho entendimento. O que se tinha acerca do entendimento, por exemplo, eu posso dizer para você que muitas coisas na minha vida, ao decorrer dos anos, quando eu era criança, eu entendia as coisas como uma criança. Ontem, nós estávamos, minha esposa e meus filhos no carro, e minhas filhas e minha esposa, a escolinha também, sempre ensinando, perguntamos assim, o que é Páscoa, Isaac? Meu filho vai fazer esse mês, agora faz 4 anos. O que é Páscoa, Isaac? E ele disse assim, Páscoa é a ressurreição de Cristo. Eu falei, parabéns. E até, você sabe, para incentivar a criança, você bate palma. Parabéns, isso mesmo. Então entenda, se eu estou ensinando, por exemplo, que a Páscoa é um coelho de chocolate, quando ele crescer, ele vai ensinar o que para os filhos dele? E vai tirar da cabeça dele que a Páscoa não é o coelho, irmão. Porque desde criança ele ouve que a Páscoa é o coelho. Então é a mesma coisa, o ensino da religião que mata pessoas, porque infelizmente tem muita gente que ela não entendeu, não é sobre ser evangélico, ser católico, ser espírita, seja lá o que for, não é sobre religião, estou falando do que o Paulo está dizendo, gente, vamos se limpar daquela massa ruim, daquele entendimento que não vem da cruz. Tudo que sai do que diz respeito à cruz e a Cristo, sai fora, que esse negócio só vai te fazer perder a fé. Vai te fazer desanimar, porque Cristo te levanta, Cristo te põe de pé, Cristo te salva, Cristo te cura. Agora a religião não faz nada por ninguém. Então esteja você entendido, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Qual que era o velho fermento? A Páscoa que foi servida, na onde, gente? No deserto. Vamos esquecer aquele dia, porque nós já vencemos aquilo, já passamos por aquilo, agora nós estamos na verdadeira Páscoa, no verdadeiro Cordeiro que é, porque a Páscoa, eles não pegavam o cacau e faziam chocolate para servir a Deus. Na Páscoa celebrada no deserto, eles apresentavam
Cordeiro, era um cordeiro que era apresentado. Esse cordeiro, por sua vez, irmão, era como se fosse aquele momento de alegria apresentado aos céus. A pergunta que eu peço para você, entenda comigo aqui em nome de Jesus: quem é o nosso cordeiro? Quem? É Jesus. Ele é o nosso cordeiro. Então nós temos que entender que agora aquela velha Páscoa do Moisés, quer dizer, eu vou invalidar aquilo que aconteceu? Vou invalidar? Não vou invalidar, porque aquilo foi verdadeiro, foi de Deus aquilo. Só que Jesus, ele veio, meu irmão, para mudar toda a história. No entanto, que se você olhar, irmão, não há quem não diga isso. Existe uma fase antes de Cristo. E outro que, gente? Depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Quer dizer, então Jesus, ele marcou a história. Há, por exemplo, aqueles que se dizem ateus, não tem os que não creem em nada? A irmã, ela cuida das crianças, pode ficar em paz, ela cuida das crianças. A irmã fica preocupada com o bebê, é que as irmãs já estão tudo treinadas, tem a escolinha da igreja, pode ficar em paz. Né? Às vezes a irmã fica preocupada, né? Pode ficar tranquila que as irmãs, que elas dominam as crianças, elas ensinam as crianças a ser de Jesus, amém? Voltando aqui, Jesus, ele então é a nossa verdadeira Páscoa e nós temos que esquecer tudo aquilo que não vem de Jesus. Tudo que passa de Jesus, tudo que passa do ensinamento bíblico, fuja disso, porque isso não é Jesus. Então, o cordeiro que foi apresentado para a expiação de todo o pecado é Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse hoje, sozinho, sem pastor, sem homem, sem sacerdote. Quando eu digo sem pastor, é na interpretação de você entender que você não precisa do homem para se achegar a Deus. Mas nós, como igreja de Cristo, temos que nos unir. Amém, gente? Então nós temos que compreender isso. Bom, entendido essa parte, já reconhecemos. Quem que é a nossa Páscoa? É Jesus. Somente Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem João, não tem Antônio. Quem que morreu e ressuscitou? Então Maria não tem crédito nesse negócio. Quem morreu e ressuscitou? Jesus. Ponto. Vamos com a gente lá, por favor, em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, o versículo que eu vou fazer a leitura agora, é o capítulo 22 com o versículo 13. Eu acredito que nesse momento da ressurreição, para alguns, pelo menos a grande maioria, se eu falar somente da ressurreição, é chover no molhado. Você já sabe bastante, não sabe? O que aconteceu naquele dia, irmão? Jesus morreu, aí José de Arimateia teve que fazer o quê, irmão? Foi pleitear por causa que eles não iriam enterrar Jesus naquele dia, não ia para o sepulcro. E você sabe que estava descrito, quem lembra que Jesus disse assim: em 3 dias eu derrubo esse templo e levanto de novo. Ele não falou das paredes, nem da igreja, ele falava dele mesmo. Em 3 dias, morte, que ele morreu na cruz, foi ao inferno por causa do pecado, e ao 3º dia, ressuscitou. Então nós entendemos que esse templo que ele fala é dele mesmo. Então, para que se cumprisse a palavra, que ele ressuscitaria no 3º dia, teria então que ser realmente, morreu na sexta tinha que ser enterrado. Ou no caso, tinha que colocar no sepulcro, como eles fechavam no invólucro daquela pedra. Então a Bíblia fala que então o José de Arimateia, que era um político da época, teve que pleitear, porque você sabe que certa hora do dia o judeu não trabalha mais. Então ele passou o dia todo pregado na cruz, o dia todo, e eles iam deixar para tirar Jesus quando? No outro dia. Só que José de Arimateia, para que se cumprisse a palavra, José de Arimateia foi indagado e ele foi lá e pleiteou, homem de Deus, e aí então fizeram toda a cerimônia e colocaram Jesus no sepulcro. Ao sábado ele foi ao inferno por causa do pecado, e no 3º dia, bem de madrugada, os discípulos que mais amavam Jesus, que viveram com ele o tempo todo, foram procurá-lo. Amém? Amém? Isso, parabéns, não amém. Porque quem foi procurar ele, irmãos? A Maria Madalena. Quem que era Maria Madalena? Alguém lembra? Uma pecadora que todos que havia julgava ela. Julgava ela pelo quê, gente? Porque ela tinha uma vida o quê? Uma vida de promiscuidade. Ela vendia o seu corpo. Era uma mulher que se prostituía. Essa é aquela uma que Jesus disse, se alguém não tem pecado, e aí o que aconteceu, irmão? Todo mundo foi jogando as pedrinhas, e principalmente os mais velhos, porque os mais velhos têm mais consciência, né?
Eles começam a perceber a verdade, né? O que eu estou atacando pedra se eu já fiz coisa bem pior que isso? Né? Cuidado aí, os jovens também. Tem a vida toda pela frente, você não sabe quando você vai morrer, você não sabe quando você vai partir, então decida por Jesus hoje. Cada um foi largando a sua pedrinha e Jesus parou e falou assim: mulher, vai e não peques mais, para que não te aconteça. Você pode falar comigo, isso é conversão. Jesus chegou até ela teve encontro com Jesus, Jesus perdoou ela, e quem está no sepulcro no outro dia? Quando passou esses 3 anos, depois desse período de 3 anos, quem está na frente do sepulcro esperando a ressurreição? Maria Madalena, aquela que entendeu que ela foi perdoada de algo que ela por si só não poderia fazer sozinha, ela por si não poderia. Então a primeira a chegar de madrugada, alguém recebeu um vídeo que o pastor mandou ontem à noite, perto da meia-noite? Estava aqui na igreja, eu senti de Deus, falei: Deus, eu vou fazer um vídeo para o povo, para que eles não esqueçam que perto da meia-noite, perto da madrugada, ali, o início da madrugada, Maria Madalena saiu correndo para ir ver Jesus, né? Eu estou vendo, olhando aqui, fazendo uma olhada panorâmica, puxa vida, tem quanta gente assando costela agora, né, irmão? Quanta gente que está não, pastor, estou com visita em casa, não posso ir para o culto hoje, lembrando que hoje é Santa Ceia. Poxa, eu não posso, mas espera aí, aquela mulher que entendeu a gratidão de ser salva, ela foi a primeira a chegar no sepulcro. Ela chegou primeiro do que os discípulos. Quem avisou o Pedro? Quem que avisou o discípulo? Quem, gente? Foi Maria Madalena. Aquelas mulheres que vieram até o sepulcro e entenderam e compreenderam. Ela entendeu, puxa vida, Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou. O anjo fala: fica tranquila, mulher, não fica preocupada não, porque o seu Senhor, o seu Salvador, o nosso Senhor, Ele está de pé, Ele ressuscitou. E aí então, até essa parte, acho que todo mundo conhece bem. Para quem não conhece, eu dei uma pincelada aqui para você entender. Então, ele ressuscitou, elas avisam Pedro e João vêm correndo. Alguém já deve ter lido também que o Pedro e João saiu correndo e o João foi mais rápido. Alguém já leu isso já ou não? Já leu? Acho que o Pedro estava meio fortinho igual o pastor, né? Aí ficou para trás um pouco. Aí vê que o João era mais magro igual o Marcelo, assim, né, Marcelo? E foi correndinho, chegou na frente do sepulcro, e ele chegou: meu Deus, não está aqui. Aí eu fico pensando, aqueles que são os que se acham mais prontos, são os que mais duvidam. Porque João era o amigo de Jesus. Quem lembra que Jesus deixava João recostar no ombro dele? Quem lembra, gente? Você lembra disso? Jesus tinha um amigo chamado João, que ele colocava o ombro dele e fazia o quê, irmão? Gente do céu, assim é difícil. O que ele fazia quando recostava no ombro de Jesus? Ele chorava, ele vinha ali e derramava suas lágrimas ao peito de Jesus, e aquilo ali era tão bonito. Nossa, Jesus, como eu amo Jesus, João, né? na ótica de João, e na hora que ele chega no sepulcro, ele fala: não acredito. Cadê Jesus? Ressuscitou, será? Então quer dizer, aqueles que se acham os mais santos, tomem cuidado que você pode ser o pior deles. Os que se acham mais perfeitos, os que se acham mais, né, acima da carne seca, né, com o burro na sombra, já acham que sejam: pastor, todo mundo peca, eu também peco. Então não use o pecado dos outros para diminuir o seu. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que o Pedro chega correndo: cadê Jesus? Não sei, eu acho que ressuscitou. Eu fico pensando nessa cena. Claro que você pode fazer a leitura, você vai compreender muito mais preciso sobre isso. Mas eles então saem e vão avisar os discípulos. Lembram disso? Lembram? Aí o João e o Pedro começam: gente, eu imagino, quem já fez assim? Chegar atônito: viu, Jesus ressuscitou, meu Deus do céu, você tem que saber disso, Jesus levantou mesmo, ele prometeu e levantou. Tem gente que ela crê de boca para fora, mas lá dentro ela duvida. Ela escuta, ela ouve, mas ela fica: será que quem escreveu isso aqui não foi um homem bem inteligente? Com certeza foi, sábio do Espírito Santo. Será que não foi um filósofo, né? Um grego, né? Importante? Será que não foi, né? Alguém assim muito conhecido para poder inventar uma história tão forte? Pois é, mas a Bíblia é viva, ela é eficaz. Não há um dia que você queira se alimentar dessa palavra que ela não fale com você.
E aí então, você sabe que eles estão juntos numa casa. E aí então Jesus chega e fala: ô gente, como é que vocês estão? E eles ficam: és tu, Jesus? É, sou eu mesmo. E o Tomé não estava ali. E aí então, falam para Tomé, quando Tomé chega, Tomé sei lá o que estava fazendo. Não tem discípulo assim, quando ele fica incrédulo ele some? Não tem discípulo assim, quando fica incrédulo ele some? Só aparece na igreja na Santa Ceia, só vai evangelizar quando é obrigado, só pede oração quando alguém está morrendo, só busca a Deus quando tem uma necessidade. Porque o Tomé apareceu depois que Jesus apareceu aos 10 discípulos, que agora eram 11, né? Porque eu acho que eu tinha que pregar isso hoje, vocês não estão lembrando da palavra. Um deles morreu, quem era? Judas, estava morto. Agora em 11 discípulos, ficam só 10 quando recepcionam Jesus, porque um deles faz o quê, irmão? Sei lá, foi comer coxinha, foi no banheiro na hora do culto, ficou olhando para o ventilador assim, ó, ficou olhando para o chão, pensando que hora que eu vou para casa para comer carne. Era esse tipo de gente, é o Tomé. Aí o Tomé, ele chega e pergunta: o que vocês estão tudo aí com essa cara branca, aí que vocês estão apavorados aí? Aí eles falam: gente, vamos contar, Tomé, Jesus ressuscitou e ele veio aqui. E aí o Tomé faz o quê? Fala aí, gente, por favor. Ah, para com isso. Se fosse Jesus mesmo, ele não tinha morrido. Você acha que Deus ia deixar o filho dele morrer? Ah, por favor, né? Ficamos aí 3 anos e meio andando com Jesus. Será que não é o seu caso? 3 anos, 4, 5, 10, 15, 20 anos andando com Jesus e você ainda tem dúvida da salvação. Aí então vem os discípulos e falam isso. Daqui a pouco, de portas fechadas. Eu quero que você repita comigo: de portas fechadas. Porque para Jesus não tem lugar que ele não entra. Você pode se esconder o quanto você quiser aqui, ó. Porque a porta mais fechada e mais lacrada do mundo é o seu coração. Ninguém sabe o que você pensa, ninguém sabe o que você guarda, mas não tem impedimento para Jesus acessar ele. Ele pode não te obrigar a nada, mas ele sabe tudo que tem de você. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. No entanto que ele entra, ele passa pelas paredes, né? Ai, Jesus era fantasma. Não, ele tem poder para todas as coisas. Ele atravessa a parede, chega ali e fala: Tomé, Tomé, Jesus? É o Senhor? É, sou eu mesmo. Você está aí duvidoso? É bonito quando a gente vê pessoas caindo na real e vendo que é só Jesus que salva e não tem outro lugar para procurar. É verdade, é bonito quando uma pessoa enxerga: até hoje eu fui religioso, mas a partir de hoje eu vou ser cristão. A partir de hoje eu vou ser de Jesus. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi pregações, quantos testemunhos, que eu já ouvi falar, de pessoas que odiavam a pregação de um pastor, por causa da religião que ele tinha. Eu odeio esses pastores, eu tenho vontade de quebrar minha TV quando eu vejo um pastor pregando na TV. E nós estamos pregando agora na TV e nós vamos continuar pregando. Não quebra a TV que é pior, você vai ter que comprar outra. Que raiva que eu tenho, mas tudo que você está ouvindo é a mais pura verdade sobre você mesmo. E não é eu que digo, é as escrituras que dizem. Aí então, Jesus fala assim: ô Tomé, já que você está duvidando aí, toca aqui nas chagas, coloca a mão. Não, senhor, só o falando já está bom. Não, você disse que só acreditava se você vê, então você vai colocar a tua mão aqui. Será que você vai ter que esperar, né, passar vergonha para você ter que aceitar Jesus de coração, viver para Jesus de verdade? Será que eu vou ter que esperar uma coisa ruim me acontecer para servir a Deus? Será que eu vou ter que esperar o pior? Será que eu vou ter que ser envergonhado diante de todos os meus familiares, amigos, para que eu reconheça que só Jesus salve e Ele vivo está? Ah, pastor, eu prefiro empurrar com a barriga assim. Bom, irmão, até quando vai ser eu não sei. Até quando você vai conseguir eu não sei. Mas Deus está dando tempo para você enxergar a verdade. Amém? Aí então, passando de tudo isso, entramos aqui nessa mensagem especial. Capítulo de número 22, 22, versículo de número 13, que diz assim, vamos junto com o pastor. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa,
e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito esta, antes que o quê? Que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra o reino. Então, o que Jesus está falando aqui? Gente, ó, nessa celebração de hoje, nós vamos celebrar o corpo e o sangue de Cristo. Nós vamos fazer o mesmo que Jesus fez. E ele chama os discípulos e fala: ó, gente, eu desejei muito esse momento. Quer dizer, o Senhor esperava esse momento. Você espera chegar no domingo de Santa Ceia? Você tem um coração assim, puxa, nesse dia é um dia de quebrantamento, é um dia de arrependimento, é um dia de eu me colocar na minha posição de cristão, de reaver a minha vida, se eu não estou andando em contrariedade à vontade de Deus. E Jesus fala: olha, gente, esse dia foi esperado e eu quero celebrar com vocês essa Páscoa, porque isso só vai ser feito novamente quando? Depois que tudo se cumprir. João 19:30, o que nós lemos em João 19:30? Lembram? Está consumado. Então, a partir daquele dia que Jesus morreu na cruz, foi consumado, ou seja, foi completada toda a obra, terminou. Então, tudo que Jesus veio para fazer, ele cumpriu. Ele salvou a humanidade toda. Todo que crê nele, que nasceu lá atrás, que nasceu hoje, ou que ainda vai nascer, tem direito da mesma salvação. E se você for comigo também, vai comigo em Hebreus capítulo de número 10, versículo 24. Hebreus 10, 24. Olha o que diz aqui, ó. Vou ler com você na tela aqui, ó. E consideremo-nos uns aos outros para estimular. 13, 24. 13, 24. Isso. Perdoe, tá? Vamos de novo. Saudai todos os vossos chefes. Ô Jesus, será que o pastor marcou errado isso aqui? É 10, 24? Não, acho que é 10, 14, filho. Eu que falei errado. Perdona-me. É 10, 24. Olha o que diz aqui, perdão. Porque com uma só oblação, que é, no caso, sacrifício, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, todos aqueles que receberam Jesus, seja hoje ou seja daqui 100 anos, se Jesus não tiver voltado ainda, todos estes que receberem Jesus, receberão da mesma oblação, que oblação é o mesmo que sacrifício. O mesmo sacrifício único é o suficiente para salvar a todos que crerem. Então, todos os que crerem, todos que entenderem desse favor de Jesus, desse amor de Jesus na cruz, todos que recebessem o Senhor seriam santificados e aperfeiçoados nele. Amém? Então todos nós, seja então a pessoa um judeu, gentil, seja a pessoa lá na África do Sul, seja a pessoa na Europa, seja a pessoa na América do Sul, Central, de onde ela for, até dos índios, aqueles que vivem reclusos nos seus campos, se eles aceitarem Jesus, essa mesma oblação, este mesmo sacrifício, os alcançou e os santificou. Amém, Jesus? Então lembre que no Velho Testamento, se era necessário apresentar o que, gente? Sacrifício. De ano em ano se apresentava o sacrifício. Com a intenção de fazer o que, irmãos? De fazer o pecado ficar encoberto, não pago. Não que esse pecado... pastor, mas então quer dizer que no sacrifício que era feito no Velho Testamento não tirava o pecado? Não. O pecado só é tirado pela morte e ressurreição de Jesus. É no sangue de Jesus que o pecado foi pago. Por isso, um único sacrifício é o suficiente. Por isso que nós temos que ter um cuidado para não ficar prometendo coisas a Deus que você não precisa mais. Amém, Jesus? Tem gente que promete mundos e fundos para Deus, sendo que uma só já foi o suficiente. O que Jesus fez é o suficiente. Eu tenho que andar nisso que Jesus ensinou. Amém? Deixa aqui, vai comigo em Lucas 24, versículo de número 13. 24, 13. Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa agora. Diz assim, ó, 24, 13 de Lucas. Lucas 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Quem achou, diga achei. Diz assim: e eis que no mesmo dia, Jesus ressuscitou,
Iam 2 deles para uma aldeia, que estava de Jerusalém 60 estádios. Já estavam longe de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Não tem vinda, quem vem de sentido Coronel, por exemplo, de lá para cá, não tem um lugarzinho chamado Emaús? Toda vez que eu passo ali, eu vejo aquela placa, eu lembro dessa palavra. Tá? Toda vez que você passar por lá, lembra dessa palavra. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que tinha acontecido, gente? O que tinha acontecido nesses dias? Jesus morreu, apanhou, sofreu e ressuscitou. Aí diz lá o versículo 15. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um para o outro. Eles foram conversando e se perguntando. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Dê atenção a essa parte agora. Mas os olhos deles estavam como que? Para que não? Irmãos, tem pessoas que ela não conheceu Jesus ainda. Ela já ouviu falar de Jesus. Ela gosta de ouvir uma pregação sobre Jesus. Ela gosta de aprender, e isso é bonito, a pessoa quer aprender. Ela ouve as histórias, ela ouve, por exemplo, vou fazer perguntas e você fala se você já ouviu, se fala sim ou não. Já ouviu falar de multiplicação de pães e peixes? Já ouviu falar da cura de cegos? Já ouviu falar da cura de mudos, de surdos? Já ouviu falar de ressurreição de pessoas que já tinham morrido em Jesus? Você ouviu falar disso? Talvez essas histórias todo mundo conheça Jesus. Nessa ótica todos sabem, não, Jesus, ele fez, nossa, que Jesus, filho de Deus. E eles estão caminhando, um conversando com o outro. Puxa vida, vocês viram o que aconteceu? Você veja só, olha quanta coisa aconteceu nesses dias. Só que Jesus tinha dado uma ordem. Qual que era a ordem de Jesus, irmãos? Fiquem todos unidos aonde? Em Jerusalém. E eles já estavam caminhando tanto, que já estavam 60 estádios de Jerusalém. Já estava muito longe. Quem lembra quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro? Alguém lembra? Lembra? Quando o Lázaro estava, né, ainda moribundo, aí no meio do caminho ele já tinha morrido. Só que a Bíblia fala que Jesus demorou 4 dias para chegar, e 4 dias ele levou, porque 2 ele ficou no local onde estava, e 2 para chegar no lugar. Ele disse que estava a 4 estádios de distância. Imagine 60 estádios. Quer dizer, Jesus morreu na cruz, e ele já ressuscitou, e os discípulos estão falando, pois é, se fosse Jesus mesmo, tinha ressuscitado, ele estaria com a gente. Só que chega uma terceira pessoa, por favor, gente, você está na rua, caminhando, sei lá o que você está fazendo, você está caminhando na rua, e chega alguém e começa a conversar com você no assunto que você está. Primeiro que você vai fazer o quê? Pois não? Você precisa de uma coisa? Te conheço? O que você quer falar comigo? Irmão, eles estavam tão distorcido a consciência deles, estava tão assim perdido. Uma pessoa sem direção, sem palavra, vive perdida. Porque chega uma terceira pessoa, nós aqui pela leitura já sabemos que é, nós já sabemos que é Jesus, mas este Jesus está ao lado deles, e eles continuam conversando sobre o próprio Jesus, sem saber que ele era Jesus, só que os olhos deles estavam fechados. Tem muita gente que ela está assim. Jesus já ressuscitou, mas ela continua com os olhos, ela continua cega. Ela continua ainda acendendo vela, ela continua ainda fazendo coisas das quais não são do Evangelho. Orar para gente morta, nós ora para quem morreu, mas ela tem gente que ainda faz. Tem gente que vai lá no sepulcro, por exemplo, acender uma velinha para Jesus ressuscitar. Tem ou não tem? Tem. E eu estou falando de crente evangélico, que ainda está apegado a coisas que o Senhor Jesus não... Alguém foi lá acender uma vela para Jesus no túmulo? Não. Então nós não temos que fazê-lo também. Mas pastor, essa é a fé, eu vou lá para poder lembrar. Irmão, eu acho que lá no... Eu vou falar uma coisa, cemitério é um lugar gostoso de ir? Então, irmão, eu só vou quando sou obrigado, quando vai enterrar alguém. Ou no caso, a pessoa que tem um terreno lá que cuida, vai lá para limpar, organizar, para deixar legal. Irmão, eu não acho errado você ter memórias. O que é errado, a pessoa está lá idolatrando quem morreu. Quem é idolatrado e deve ser idolatrado, o único, é Jesus, que não está morto. Ele está vivo. Então a concepção de algumas pessoas está errada, porque ela mesmo sabendo que Jesus prometeu que ressuscitaria, ela continua cega, ela continua olhando ainda com as vendas sobre os seus olhos. Elas não compreendem a Cristo, elas não entendem a Cristo.
Aí pense comigo o versículo seguinte, o versículo de número, parei no versículo 15, eu vou 16 agora. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Esse caminhante chega junto e pergunta, perdão, por que vocês estão falando me diga para mim, me deixe a par do assunto que vocês conversam. Irmão, eu fico pensando, irmão, tem gente que ela ouve a palavra do evangelho, há muito tempo, e ela nunca, ela não entende. Ela escuta, ela vem para o culto, ela vai para a igreja, ela de semana em semana, e fala com Deus, obrigado, mas ela não sabe nem o que está falando. Porque esses discípulos, o Lucas e o Cleopas, eles estão caminhando, e chega alguém do nada e pergunta, sobre o que vocês estão falando? E Jesus quer que eles entendam que ele é Jesus, só que eles não veem, porque estão cegos. O que cega a gente, irmãos? O pecado, a dúvida, a transgressão, é o que cega a gente. Nós ficamos cegos com os ensinamentos errados. Ensinar, por exemplo, poxa vida, irmãos, eu já faz algum tempo que eu não faço isso de comprar, por exemplo, pode ser que alguém doe, que alguém dê, e eu não acho errado que a pessoa faça por amor, se ela entende que deve fazer, faça. Mas desde que eu conheci Jesus, eu nunca mais comprei um ovo de chocolate para meus filhos. A não ser quando eles querem. Chocolate não vende todo dia? Então, eu não preciso chegar na Páscoa e dar um chocolate para eles. Ah, pastor, mas é tradição. Está aí, porque tem muita gente cega. Porque continua seguindo a tradição. Tradição inventada por quem? Pelo homem. Não é de Jesus isso. Então tem muita gente que continua cega porque ela não dá ouvidos às palavras de Jesus. Quais foram as palavras de Jesus? Ficai todos reunidos em Jerusalém. E eles já estavam 60 estádios, ou seja, estavam caminhando há muito tempo. De cada vez você vai vendo, irmãos, que o número de pessoas que querem Jesus vão se acrescentando. Mas muitos que achavam que queriam Jesus, cada vez estão mais afastados, mais distantes. E por que estão distantes? Porque não conheceram Jesus em sua plenitude. O que é conhecer Jesus na sua plenitude? É saber as vontades, os gostos, saber o que Ele quer de mim. Se você é uma pessoa que não tem uma palavra, não tem um direcionamento de Deus, você não crê no Senhor Jesus. Você diz crer, mas não crê. E eu falo isso com propriedade, porque o Paulo disse um dia na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 9, versículo o quê, Marcelo? Lembra? Esqueceu, irmão, acho que é 24. 24, põe para mim, 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que corre no estádio, põe o 26, por favor, acho que já é a conclusão. Isso, leia comigo. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, ou seja, eu não corro zigue-zagueando, assim combato, não combatendo, eu não estou como batendo no ar, eu não estou fazendo uma coisa incerta, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui pregando a Jesus Cristo vivo para você, eu não estou inventando nada, nem tentando acariciar o seu ego. Eu estou lhe mostrando Jesus em sua plenitude, que Ele chega a muitos como chega a você, mas você continua como cego, você sabe o que tem que fazer, mas ainda não faz. Aí a Páscoa vira um dia bonito, né? Vira um dia bonito que é o quê, irmãos? Dia de churrasco, dia de comer um chocolatinho. Mas não é o dia de você entender, eu tenho a alegria de ser salvo, porque nesse dia eu faço menção da alegria de Cristo ter ressuscitado. Esse dia, essa importância, muitas pessoas não entendem. Por isso que eu disse, é Feliz Páscoa para quem? Para quem que é Feliz Páscoa? Para quem é de quem? Para quem é de Jesus. Para quem não é de Jesus, a Páscoa é um chocolate. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo? Pastor, nossa, eu queria ouvir uma palavra de amor. Quer palavra de mais amor do que falar a verdade? Amém, gente? A verdade, ela é gostosa de se ouvir. Para quem gosta da verdade, escuta a palavra. Nossa, é como se fosse uma palavra, está chegando como um gostinho suave aos seus ouvidos. Agora, para quem não tem Jesus como sua Páscoa, como o verdadeiro Cordeiro, vai escutar isso aqui. Leia, por favor, o versículo 17 de Lucas 24. Só a última linha, por favor. A pergunta de Jesus, a última linha, por favor. Leia, por gentileza. E vós, por que estáis tristes? Por que ainda há tristeza em muitos semblantes, irmãos? Por que, gente? Porque não viram Jesus ainda.
porque não creram piamente de todo o coração em Jesus, por isso que continuam tristes. Porque uma pessoa de Jesus, irmão, ela pode estar passando no vale da sombra da morte, o sorriso de Cristo continua estampado no rosto dela. Você pode estar passando a pior privação da tua vida, você pode estar passando a pior luta da tua vida, mas a alegria da salvação continua motivando você todo dia. Ah, Jesus, hoje eu vou trabalhar, aquele trabalho que é uma bênção, o Senhor me deu um trabalho. Ah, Jesus, acordei cedo, obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou e eu posso hoje acordar feliz. Você pode falar amém? Então, há uma motivação para quem enxerga Jesus. Na ótica de quem tem Jesus, é totalmente diferente. Mas quem está cego está com Jesus do lado dela, mas ela não está vendo. Quantos estão assim? Versículo de número 18 agora. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo. Para Lucas e Cleopas, Jesus era o quê? Você acabou de ler. Ele era um profeta, um peregrino que passou aqui por Jerusalém. Quer dizer, Jesus era um profeta, gente? Quem se lembra quando Jesus perguntou para o Pedro assim: Pedro, o que as pessoas falam de mim? Lembra dessa passagem? Recentemente eu preguei aqui na igreja. O que falam de mim lá fora? Olha, uns falam que o senhor é o Elias. Quem lembra do profeta Elias? Mandava fogo do céu. Outros dizem que o senhor é o João Batista. Outros dizem que o senhor é o Jeremias. Outros Isaías. Por causa do poder que tinha em Jesus, né? Poder como também houve nesses profetas. Só que aí ele pergunta: tudo bem, mas, ô Pedro, para você, quem sou eu? A pergunta agora eu pergunto para você, você responde. Para você, quem é Jesus? Ah, Jesus é um pastorzão, né? Um curandeiro. Não, Jesus para mim, pastor, Jesus, nossa, foi, né, um grande filho de Maria. Nem fala Cristo, mas lembra da Maria. Não, porque, nossa, Maria teve um filhão, sabia? Maria teve um filhão. Parabéns e glória a Deus pela vida da Maria, que foi uma bênção. Que não carregou pecados a ponto que o Senhor nasceu do ventre dessa mulher. Louvado seja a vida da Maria. Mas Maria não é Deus. Então veja que muita gente vê Jesus como quem, irmãos? Filho de quem? Ah, o Jesus filho da Maria. Como que é o nome do pai humano de Jesus? Ah, não, Jesus é o filho do Zé. Jesus é o filho do Zé, não é assim que o pessoal abrevia? Os José que me perdoe, não estou falando com maldade, né? Ah, não, Jesus é o filho do Zé ali, sabe o Zé, o carpinteiro? Ah, sei. Ô Jesus, faz uma mesa para mim aí. Esse era o Jesus a qual falava Lucas e Cleopas, que estava em Jerusalém e viram tudo o que aconteceu. E ainda assim os seus olhos estavam como que? Fechados. E Jesus pergunta: meu Deus do céu, eu estou falando com vocês não estão vendo que sou eu? Será que até quando que você vai ficar ouvindo? Quem está pregando aqui, a voz audível que você está ouvindo aqui, sou eu, mas no seu coração quem fala é o Espírito Santo. Quem fala dentro de você é Deus, não sou eu. Eu não tenho esse poder nem essa autoridade, mas é Cristo que fala com você. É Ele que trata no seu coração. No entanto, que você consegue perceber agora, olha o que acontece. Versículo de número 20. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes os entregaram à condenação da morte e o crucificaram, como se fosse um ladrão. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse. Esperávamos, estava no futuro, no passado, no presente. E esperávamos, ou seja, nós estávamos aguardando para ter certeza se ele era profeta ou salvador. Como ele morreu, para mim ele é profeta. Então, veja a ótica de muitas pessoas quem é Jesus. Na ótica de muitas pessoas, Jesus é um qualquer. A ciência que sempre bateu contra, estão se rendendo dizendo, não existe como existir tudo o que existe. Olha que palavra, né? Não existe como acontecer tudo que você vê, a grandeza de tudo que existe, sem haver alguém que o fez.
A ciência. Desculpe os amigos que se denominam ateus, não creem em nada. Mas você vai ter que também, se você não crê no que está escrito, você vai ter que crer ainda que o cientista fale. Porque não existe vida sem Deus. É por isso que você vê muita gente desnorteada. Estão indo para onde aqui, irmãos? Os dois estão indo num caminho de Emaús. Não sei quando vou chegar, mas estou indo. Tem gente que está caminhando na vida e nunca vai chegar a lugar nenhum, porque o principal não entendeu. O principal foco da nossa vida é qual, irmãos? Não é a salvação? O principal dos focos. Você pode ganhar, você pode prosperar, você pode ter casa, você pode ter filho, pode ter esposa, pode ter marido. Tudo você pode ter. Mas o principal dos bens que eu tenho que ter dentro de mim é a minha salvação. Mas então, pastor, então Jesus morreu, então posso fazer o que eu quiser e sou salvo. Não. Não misture entendimentos. Isso é massa, é fermento do diabo. Ah, não, pastor, já fui batizado, está tudo certo. A pessoa, ela é batizada nas águas e ela sai dali fazendo tudo pior do que antes de ser batizada. Aí ela dá mau exemplo para um monte de gente e elas começam a atribuir o problema a quem? Ao pecador que fez o que era errado ou a Jesus? O ser humano erra, mas quem é condenado? Ah, esses crentes não prestam. Opa, vírgula, fale de quem você sabe, não fale de quem você não sabe. Tem muita gente boa buscando a Deus de verdade, sendo fiel a Deus de verdade. E isso você consegue compreender, que ele fala, olha, eu acreditava assim, eu pensava mesmo que era o Filho de Deus, porque olha, o que eu vi esse profeta fazer, eu nunca vi. Aí ele termina, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas, pelo tempo, preste atenção, a distância que eles estão, quando Jesus foi pregado na cruz, eles já fizeram o quê, irmão? Eles esperaram o terceiro dia a ressurreição? Não. No terceiro dia já estavam 60 estádios de distância. Ele está dizendo assim, hoje seria o dia. Mas que pergunta é essa, né? Se seria o dia, por que você não ficou para esperar? Você quer pagar para ver se você vai ser salvo continuando vivendo numa vida sem Jesus? Você quer pagar para ver? Você vai querer realmente esperar o pior acontecer? Por isso, ele termina, versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Dizem, ou seja, ele não está dizendo que ele vive, ele está falando o que alguém falou, mas não é uma convicção. Eu tenho essa convicção que Cristo vive. Você tem? Então você vai falar o quê? Cristo vive, Ele está vivo. Eu não tenho dúvidas disso. Mas quantos ainda duvidam do Senhor? Por isso ele fala, versículo 25. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração. Você acha que o pastor está sendo pesado na palavra? Olha Jesus aqui, ó. Nécios é alguém que não entende, tá? Uma pessoa nécia que não tem entendimento. Tardos é o quê? Lento, devagar. Você escuta. Já viu uma lesma andando, gente? Já viu uma tartaruga andando? Né? Tem gente que escuta. Não, no meu tempo eu vou. Quando der tempo eu me batizo. Quando der eu largo da outra e fico com a mulher de verdade. Quando der eu paro com isso de beber, esses negócios que faz mal para mim, eu fico meio bêbado aí, o médico até proibiu, mas quando eu achar que tem que parar, eu paro. Honestos e tardos de coração. Quem está falando essa palavra aqui? Jesus. Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? É uma pergunta. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Quem entrou para ficar com eles? Irmãos, em tudo isso aqui, eles ainda não reconheceram? Eles não reconheceram que é Jesus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. Por favor, leia agora bem alto comigo. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes.
quando Jesus partiu o pão, esse aqui é Jesus. Meu Deus. Eu estive do lado deles todo esse momento, conversando. Irmão, já pensou a honra que esses 2 discípulos estão recebendo? Não, por mais que eles sejam nécios e tardos, irmão, a quem Jesus disse que veio, irmão? Aos que estão curados, aos que estão seguindo firme, ou aos doentes, aos perdidos? A quem Jesus foi atrás, irmão? Dos que estavam se perdendo. Jesus está atrás de você que está se perdendo, que está vivendo afastado. E a hora que você perceber que é Ele, você vai ter temor de verdade. Você vai respeitar Deus como você nunca respeitou. O dia que você entender quem é Jesus de verdade, leia por favor o versículo seguinte. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? O que ardeu o coração, irmão? É o que está acontecendo agora aí no teu coração, enquanto eu estou pregando, tem um nozinho assim, ó, um negócio que faz você entender, puxa, é verdade, eu estou sendo essa pessoa que está se afastando, eu estou todo dia na casa de Deus, mas não conheço a Deus, estou sempre orando, mas não conheço, não sei quem é Jesus, não sei o que Ele quer, não sei o que Ele é, não sei por que estou aqui. Aí eles param e falam: meu Deus, pior que é verdade, né? Toda aquela pregação que eu ouvia, eu entendia que tinha que fazer, mas não fazia. O pastor pregava, verdade, então era Deus que falava comigo. Enquanto o pastor foi pregando as palavras, as escrituras, quem foi se revelando ao seu coração? Jesus. Quando o coração começa a arder, quando o coração começa a entender, puxa vida, sabe aquele pesar que você tem de estar distante? Te faz você fazer isso aqui, ó, versículo de número 33. E na mesma hora, não pensou depois, nem um dia, e lembre-se que ele constrangeu Jesus a fazer o quê? Fiquem comigo aqui, porque já está. E na mesma hora, estava tarde nesse momento ou não? Estava escuro? Naquele tempo não tinha luz elétrica como nós temos hoje, tá? O que eles fizeram na mesma hora? Levantaram-se no escuro e voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, por favor, bem alto: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como o deles foi conhecido no partir do pão. Vamos aplaudir Jesus? Sabe o que eu entendo nesse final, irmãos? Quando você vai vivendo uma vida de escuridão, vida de escuridão é quando você vai atirando no escuro. Atirar no escuro é o quê, irmão? Vou atirar, se acertar, acertou, se não acertar, não acertou. Tem gente que está assim, que vai para muito longe, muito, muito longe, a ponto de que a luz é um fim de túnel, né? A luz está bem? A luz está bem longe, mas você está vendo ela ainda. Enquanto Jesus não voltar, há uma luz, há uma esperança para todo aquele que se distanciou. Todo aquele que dizia crer, mas no meio do caminho deixou de crer. Ou percebeu que dizia que era cristão, mas não era cristão? Coisa nenhuma. Há uma luz brilhando no fim do túnel, e essa luz é Jesus. Do lugar que você deveria nunca ter saído, você vai ter que voltar lá. E como que se anda no escuro? Para voltar para Jesus é fácil? Para voltar a ser fiel é fácil? Não é, irmãos. Você tem um foco, você tem um alvo, chegar na luz, mas até que você esteja plenamente na luz, você ainda continua caminhando em escuridões. E difícil é, porque muitas vezes a gente tropeça, bate o pé numa pedra, né? Às vezes está vindo um carro que está com um farol queimado, você pensa que é um carro, é uma moto e bate em você, você fica destruído. Quando eu estou falando isso aqui é espiritual, tá? Você fica destruído, sem fé, sem motivação, sem alegria, sem vontade, sem ânimo. Aí você levanta, ainda destruído, e continua seguindo o quê, irmão? Eu vou naquela luz, eu vou até Jesus. Eu não sei como foi a volta na escuridão, mas quando eles chegaram aos discípulos, os discípulos falaram verdadeiramente. Quer dizer,
não duvidem, porque é verdade, Ele vive. Então eu digo para vocês, creiam, é verdade, Ele vive, e Ele está no nosso meio, e assim, irmãos, nós aplaudimos Ele mais uma vez, porque Ele está vivo, e é por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar com vocês, na tela põe para mim, por favor, rapidinho, 1 Coríntios 11, versículo de número 23. Por favor, eu quero que você leia junto comigo esse texto. 23, isso. Porque eu recebi do Senhor, vamos junto, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Então Jesus pediu que nós fizéssemos isso para trazer a lembrança do que ele fez. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Continuando. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele morreu, o corpo dele foi entregue em nossas mãos, o sangue dele foi derramado pelo nosso pecado. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, os obreiros já podem segurar aqui por gentileza as bandejas na mão, que eu quero mostrar para os irmãos, todos serão o quê? Culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, por isso há uma direção agora do que fazer. Leia, por favor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim depois de examinar-se, coma deste pão e beba deste cálice. Por que tem que fazer isso? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque ela não discerne, ela não entende o que significa. E o que acontece, irmãos, se ela fizer isso? Por causa disso, há entre vós muitas pessoas fracas, doentes e outros que já até dormiram, quer dizer, já até partiram. Então entenda, irmãos, as irmãs que estão aqui agora, né? Não sei se os irmãos conseguem mostrar para o pessoal em casa. Está nas mãos dessas irmãs obreiras, está o pão na mão da irmã Lucimar, está na mão da sua filha Carolina o cálice com o suco da uva, o suco puro natural, que para nós é o vinho, tá? Nós entendemos o vinho puro, é o sem mosto, sem o álcool. A irmã Rose com o pão e a irmã Edires com o suco da uva. O que nós entendemos? Quando nós comemos e bebemos do corpo e do sangue de Cristo, nós não lembramos, por exemplo, da primeira vez que nós comemos e bebemos do corpo e do sangue de Cristo. Nesse momento é o momento de examinar o coração. O que é examinar o coração? Olhar para dentro de você. E se eu não ainda vivo para Jesus, se eu não sou batizado, eu não quero me batizar, eu sou totalmente contra esse ensinamento de batismo, que diz em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, por favor, Vinícius, põe para a gente na tela, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda, por favor, eu quero que você leia em alto, claro e bom som. Mas quem não crer, que é o mesmo que comer e beber indignamente, é condenado por comer e beber, sem que você realmente tenha se entregado a Jesus. Como que eu sei que eu me entreguei a Jesus? Primeiro ponto é, arrepender-se no seu coração dos seus pecados. Segundo ponto, principal, quando nós entendemos que nós estávamos errados, e agora encontrei a graça do perdão daquilo que eu havia cometido, eu então desço as águas, sou batizado nas águas. Hoje o irmão vai ser batizado, né, irmão? Levanta a mão em nome de Jesus. Hoje o irmão vai ser nova criatura. E quem também o quiser, pastor, eu não sou batizado, mas hoje eu decido por Cristo, eu quero esse Cristo vivo na minha vida. Você pode já dar o nome para os irmãos, e eu vou batizar você, terminando esse culto eu batizo você, você vai ser um filho de Deus. Amém? Caso contrário, pastor, eu ainda tenho um pecado, tem uma coisa que eu não vou parar de fazer, o corpo e o sangue de Cristo não é para você. Por quê, pastor? Eu posso proibir? Eu não posso, porque o corpo e o sangue é de quem? É de Jesus.
Os irmãos vão passar anunciando voluntariamente. Agora, você recebe à medida que você examinou o seu coração, para que você não coma e beba indignamente, para que leve a sério o que está fazendo. Quem entendeu? Curve a tua cabeça. Pai, este momento para nós é um dos momentos mais importantes da nossa vida, porque é o momento que nós paramos, olhamos para Ti e vemos o quanto somos falhos, o quanto somos errantes, mas aprendemos e reconhecemos que no Senhor nós fomos lavados, purificados. Por isso, meu Deus, desde a última vez que nós ceiamos até o dia de hoje, ou talvez essa é a primeira vez que essa pessoa vai ter comunhão com o Senhor, pelo corpo e pelo sangue, eu queria que você orasse comigo. A sua oração é importante. Feche seus olhos e fale com Jesus sobre o seu pecado, sobre as suas falhas, sobre seus erros, sobre aquilo que ainda está vivo dentro de você, impedindo você de ter comunhão com o Pai, impedindo você de ter comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos os pecados, ó Deus, que cometemos desde o dia que nascemos. Meu Pai, esta pessoa que comigo ora agora, crendo, você quer a oração para resolver, para mudar a tua vida, para começar do zero, apresente a tua mão direita ao céu. Se você quer essa oração, apresente a tua mão direita para o céu. Pai, todos os que com fé agora apresentam suas mãos, está agora, meu Deus, como diz tua palavra, estão se rendendo aos pés do Senhor. Meu Deus, perdoa, meu Pai, as mágoas que eles guardaram, ressentimentos do pai, da mãe, da maldade feita a eles, contra eles, da ignorância do homem que um dia transgrediram contra a vida deles, a ponto que eles perdessem o prazer no Senhor, que perdessem a alegria no Senhor. Meu Deus, aos que reconhecem agora que não são dignos de ser salvos, se continuarem nesta vida de pecado, agora é a hora, meu irmão, agora é a hora, minha irmã, é a hora que as tuas palavras têm que sair de seus lábios. Seus lábios já não podem mais ficarem fechados, porque a palavra de Deus diz que a oração que é feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Meu Deus, perdoa a todos. Perdoa, meu Pai, os pecados escondidos, os pecados aparentes. Perdoa as nossas falhas. Limpa-nos, ó Deus, no teu sangue, para que em comunhão sincera e verdadeira possamos a partir de hoje seguir em frente. Meu Deus, perdoa os pecados cometidos por palavras, pensamentos, atitudes, coincidência ou não, Pai, essas que elas aceitam e os que elas não aceitavam, sejam todos perdoados pelo Senhor, lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Se você crê, diga: eu creio, Jesus. Digam todos amém e graças a Deus. Olha para o pastor em nome de Jesus. Se você orou com fé, se você creu na sua oração, se você creu na palavra que você ouviu, você pode começar do zero a partir de hoje. Amém, Jesus? Porque o nosso Deus é Espírito e nós o adoramos em Espírito e em verdade. Oramos ao Senhor. E se você se ligou a Deus com sinceridade, agora o corpo e o sangue de Cristo é para você. Caso você ainda não vá ceiar, você entende por melhor não fazê-lo, estenda a mão, o obreiro vai entender, a obreira vai entender e vai passar, e outra pessoa recebe, e você continue de pé junto conosco em nome de Jesus. Enquanto isso, convido vocês a louvarem a Deus conosco. Obreiros, leve o corpo e o sangue de Cristo. Maná.
água em vinho. Vem. Todos receberam. Apresente o pão para o céu. Aleluia. Na noite em que Jesus foi traído, ele apresentou o pão, partindo e o dando graças, ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto sempre em memória de mim. Jesus, sobre seu corpo foram colocadas as nossas enfermidades, sobre suas pisaduras as minhas doenças, as nossas enfermidades. Sobre o Senhor foi colocado, sobre as tuas chagas dolorosas, pesadas de carregar, o Senhor carregou o meu pecado, a minha doença. Jesus, como na última ceia nós tivemos, eu quero, meu Deus, que o Senhor contemple o milagre, a cura de quantos ainda estão enfermos, que ao comerem do verdadeiro corpo, a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando comerem do teu corpo, Jesus, que se cumpra a tua palavra, que pelo teu corpo todas as enfermidades foram tiradas, as células que não reproduziam voltem a reproduzir, as hemácias, os glóbulos vermelhos, brancos, a insulina, meu Deus, a tireoide. Jesus, toca em cada parte do corpo dessa pessoa, nas pernas, na coluna. Jesus, contempla a obra completa do Calvário no teu corpo, porque foi assim que tu disse, e assim eu creio, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, e tomo posse de todas as bênçãos compradas por mim na cruz do Calvário. Comam todos do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh maravilhoso é o nome dele, Príncipe da paz. Receba a cura completa no seu corpo. Aleluia, aleluia, aleluia. Este momento não é momento de pedir nada. Este momento é momento de engrandecer o nome dele e dizer: tu és maravilhoso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, oh maravilhoso Deus. Apresente o cálice para o céu. Do mesmo modo, após terem ceado, o Senhor Jesus apresentou o cálice dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu nome. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Neste sangue está contido o poder que salva, que liberta-nos dos pecados. Aleluia. Digam comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, cometidos por palavras, pensamentos, atitudes, conscientes ou inconscientemente. Lava-me e serei mais alvo que a neve em Cristo Jesus. Bebam todos do sangue de Cristo. Deixe o cálice do lado e comece a adorar ao Senhor, dizendo: aleluia. Ori canta la marabaterebe canta la maramasiribiriri balala. Maravilhoso. Diga para ele coisas bonitas.
Diga: eu te amo, Jesus. Eu quero ouvir toda a igreja. Eu quero ouvir um alarido de pessoas louvando a Deus. Boca fechada não adora. Ori canta labá, siribi canta labalabá, tiribiriri balabalá. Maravilhoso, digno de honra, digno de louvor. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diga para ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, meu Senhor. Oh grande Emanuel, o Deus conosco. Tu és o Deus presente e vivo. Tu és o Cordeiro que sem pecado morreu na cruz por minha vida. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo. Apresente as suas mãos a Ele em direção ao Senhor e diga: glória, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, ser renovado no Espírito, ser renovado em sua vida. Ori canta la maraba, serebe canta la maiá. Ori alabalaba canta la baterebe canta la balaba, serebe canta la balaba, terebe balala. Maravilhoso, Ele pode encher você, pois Ele disse: não, muitos dias depois disso, vocês serão revestidos. Depois da Santa Ceia, depois da crucificação e ressurreição, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele batiza você no fogo de Deus. Ori canta laba, siribi canta laba, terebe canta laba, laba terebe canta. Ori alaba laba, siribi canta laba, eba laba laba, terebe laba laba, terebe canta laba laba, siribi canta laba lá. Maravilhoso é o nome dele. Ele é digno, ele é digno, ele é digno de louvor. Derrame-se, derrame suas lágrimas, derrame sua vida, derrame o seu coração perante Ele. Ele é Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, o fim, Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele que tira o pecado do mundo. Ori canta la masiribi canta la baterebe canta la bajorebe canta la balaba suribiri canta la balabala. Ori balabala juribi canta la balabala suribiri la balabala juribere bala. Seja renovado no Espírito. Cadê o alarido da igreja? Cadê as bocas abertas? Cadê o povo que clama? Oh, maravilhoso é o nome dele. Ele é Jesus. Nós te queremos, nós te entronizamos. Nós queremos mais de ti, mais da tua unção, mais do teu fogo. Ori canta la masuribi canta la baterebe canta la basuribi canta la malabara balabara chorebe balabara suribi canta la ma. Maravilhoso, maravilhoso. Ele é digno, ele é louvável. Louve, louve, louve a ele porque ele está vivo. Levante as suas mãos, levante as suas mãos ao Senhor. Ele vivo está, ele está em nosso meio. Aleluia, aleluia. Posso crer no amanhã, porque ele vivo está. Porque ele vive. Temor não há mais eu, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Eu quero ouvir a vossa igreja, porque ele vive, porque ele posso crer no amanhã, porque ele vive, porque ele nenhum temorá, Senhor. Pode ser melhor para Jesus, aleluia. Está
posso crer no Deus é bom, não é? Ele é demais. Ele é demais. Viva para esse Deus. Ele está vivo. Viva com essa viva esperança todos os dias. Ele está vivo. Então há esperança. Nele há esperança. Diga graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Deixa eu me despedir de quem está em casa. Foi muito bom estar com vocês em nome de Jesus. Para quem acompanha essa mensagem aqui às 18 horas, nós estamos ao vivo nesse culto. Ele é gravado para quem vai assistir hoje no domingo às 18 horas. Mas esse culto é hoje, dia 9 de abril de 2023. Hoje nós estamos celebrando a Santa Ceia da Ressurreição. Jesus Cristo, Ele vive
e nós terminamos este culto aqui. Eu espero muito em breve ver você aqui junto com a gente na nossa igreja, celebrando aquele que vivo está, aguardando a sua volta até que ele venha nos buscar para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu falar para você de casa também, se você deseja enviar uma oferta, abençoar a obra de Deus, seus dízimos, eu quero que assim como os obreiros passam levando os envelopes para quem precisa, você que está em casa, você pode fazer sua doação através do Pix, através da chave Pix, doacões@iigd.com.br. Da mesma forma, passa para você o QR Code, que é uma maneira simplificada para você poder fazer sua doação. Quem está na igreja também, vocês viram que tem um QR Code na frente das poltronas de vocês? Se você queira agora fazer sua doação, a sua oferta diretamente por esse QR Code, é até melhor. Cai direto na conta da igreja, evita do pastor ter que ir no banco fazer o depósito, tá? Você utilizando esse QR Code, bem fácil, cai direto na conta da igreja, tá bom? Você de casa, quando terminar sua transferência, sua doação, ou nos bancos que passam para você, Banco do Bradesco, Brasil, Itaú, Caixa Econômica ou Santander, nestas contas você pode destinar, cai diretamente na conta da igreja, para que nós possamos manter esse trabalho vivo, porque ele vive, e eu creio que há pessoas vivas, na viva esperança de Deus, que vão enviar suas ofertas, seus dízimos, para manter essa linda obra, tá bom? Envie para a gente o comprovante no WhatsApp, 419-9682-2381. É só tirar uma foto do comprovante, já é o suficiente. Envia para o pastor e eu quero enviar para você um presente de muito obrigado. E espero em Cristo Jesus que a bênção do Senhor esteja sobre você, te protegendo, te abençoando em todas as áreas da sua vida e te prosperando em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar aplaudindo Jesus? Deus abençoe os amigos de casa, fiquem na bênção de Deus. Amém, gente? Os obreiros vão passar agora levando